Bom dia, pessoas. Como vocês estão? Usando uma frase do Ferrez, vocês estão escapando? Legal. Hoje, vindo do mercado, da minha caminhada, eu me relembrei de uma frase que um dia me ocorreu, já há algum tempo atrás. E eu tinha esquecido dela. E eu acho que é uma frase assim que diz respeito a qualquer ser humano. O cara não precisa ser filósofo, pensador, ou carregar qualquer um desses títulos para conceber, para pensar, para refletir nisso. É universal. E eu não sei se isso vai importar para alguém, se isso vai interessar, mas também não me interessa, não me importa. Eu acho que existem coisas na vida, ainda existem coisas na vida que são muito importantes, mas que pelo modo como nós vivemos, a gente deixa de considerar. Às vezes até considerar irrelevante, que é um erro, ao meu ver, mortal. Pode custar a vida. Então, se a vida importa para algum de vocês, como eu acho que ela importa para mim, embora eu ainda tenha muitas dificuldades e admito muitas falhas, constantes falhas, mas é bom aproveitar esses raros e escassos momentos de lucidez quando a gente consegue tirar um pouco a nossa mente do fútil, do trivial, do corriqueiro, do, do comum, do habitual, dessa vida quase medíocre que a gente vive, para falar a verdade. E eu não sei se vocês já tiveram a chance ou se interessaram de assistir a um programa de televisão que havia na TV Cultura, que era apresentado pelo Abu Janra. Lembram? Chamava-se Provocações. Vários anos, mais de 13 anos, eu acho, ele esteve no ar com esse programa. E onde ele convidava muitas pessoas. E não eram só famosos, pessoas midiáticas, não. Eram pessoas comuns às vezes, entende? Eu já vi entrevistas ali, conversas, melhor dizendo, que ele fazia com moradores de rua, por exemplo. Achava bem muito interessante. E era legal porque ele fazia uma. Era o título do programa, Provocações. E através das perguntas ele meio que dava uma provocada, né? Para estimular uma resposta mais significativa, mais profunda, menos padronizada, menos robotizada das pessoas, né? Eu vi grandes conversas ali. Teve uma que eu gostei muito que foi com Clodovil Hernandes, por exemplo, que era um cara muito inteligente e falava umas coisas assim que me fazia pensar também, refletir bastante. Enfim, mas o que eu quero dizer aqui é que havia sempre uma pergunta que ele fazia no fim, às vezes no começo, às vezes até no meio da conversa, para os seus entrevistados, né? E a pergunta era, ele até fazia uma pausa dramática, assim, meia teatral, né? Olhava fixamente para o entrevistado, assim, e assim, meio pensativamente, ele perguntava: o que é a vida? Pô, às vezes pegava o pessoal meio assim de calça curta, né? Como se diz,
E o cara meio que tentava improvisar uma resposta ali na hora, pá. E era engraçado. Você tinha as mais variadas respostas para essa pergunta, né? Era curioso. E eu vi muitas, daquele filósofo, por exemplo, Clóvis de Barros, do Leandro Carnal, sei lá, de um monte de gente. E era sempre uma elaboração que as pessoas faziam para essa pergunta, né? O que é a vida? E eu assisti esse programa muitas vezes, como eu falei, e esse era o ponto assim alto para mim, né? E eu ficava prestando atenção na resposta que o pessoal dava. Pouquíssimas vezes eu encontrei respostas assim que, ao meu ver, revelavam um pouco para além, sabe? Geralmente as outras eram tentativas toscas de elaboração filosófica e de pensamento e intelectual, e no final não se dizia nada com nada. Eu acho que alguns não entendiam a provocação da pergunta, sabe? Eu não vou nem tentar e me aprofundar muito nisso porque é complicado. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas assim, e eu ficava às vezes me imaginando assim sendo entrevistado por ele e o que eu responderia, né, diante dessa pergunta? Sei lá, de repente, pô, é um programa, tem câmeras à sua volta, você não quer se comprometer muito com a resposta, então você fala qualquer coisa. Mas aquele programa, diferente da maioria dos programas da televisão brasileira, era diferente. Era diferente, sabe? É, não dava nem audiência. Então ele não estava preocupado com isso. Em gerar polêmica, em dar audiência, em ser capa de manchete de jornal no outro dia. Isso não existia. Por isso que eu gostava. Aliás, os programas da TV Cultura, não hoje em dia, porque eu não acompanho, mas no meu tempo assim de adolescência, jovem, eram muito bons, tinha muita qualidade. Mas, enfim, não quero me alongar muito. O tema central aqui desse meu registro é isso: o que é a vida? O que é a vida? E sei lá, eu tô com 41 anos. Quando você chega numa certa idade, algumas questões começam a se tornar mais importantes para você do que outras. Haviam outras perguntas e coisas que ocupavam a minha mente anos atrás, entende? E hoje em dia elas meio que perderam um pouco o sentido ou não têm o mesmo impacto, a mesma força, o mesmo efeito. Agora, essa, por exemplo, já é uma pergunta mais pertinente. Já povoa a minha mente, os meus pensamentos, entende? Já me faz indagar um monte de coisa. E lembrando desse programa, o que é Provocações, que hoje na TV Cultura foi continuado pelo Marcelo Taz, né? Só que tá com outro nome, hashtag Provoca, também é legal. E ele também faz a mesma pergunta, mantém a tradição do Abu Janra, o que é ótimo, ao meu ver. Mas o Abu Janra, ele conseguia fazer essa pergunta assim de um jeito mais intenso, sabe? Mexia mesmo ali, vamos dizer assim, nas entranhas das pessoas, dos entrevistados. E eu ficava imaginando qual seria a minha resposta. E eu já pensei nisso muitas vezes. E eu não sou diferente de nenhum de vocês e de quem quer que seja. Não é um privilégio meu, é como eu disse, é universal. Todo mundo se faz essa pergunta, objetivamente ou subjetivamente, mas se faz essa pergunta. Tem essa indagação dentro de si, que não é simplesmente uma pergunta, entende? Envolve muito mais do que isso, é tipo um propósito, um significado, uma razão de ser, de existir, de estar aqui, de fazer o que a gente faz, de querer as coisas que a gente quer, sabe?
E eu ficava lá imaginando eu sendo entrevistado por ele, o que que eu iria responder, né? Não para satisfazer a pergunta dele ou satisfazê-lo. Não. Mas assim, como se fosse uma espécie de síntese, sabe? Tipo, E é igual a MC ao quadrado, sabe? Uma síntese, uma coisa assim. Com essa capacidade, com esse nível de simplicidade, de pequeneza, mas ao mesmo tempo uma resposta que fosse imensa. Bom, como eu comecei dizendo, essa resposta ela me veio algum tempo atrás, mas eu havia esquecido, eu havia esquecido. E relembrei agora, vindo para casa depois de ter feito a minha corrida matinal, voltando caminhando, respirando esse ar gostoso, fresco, essa calmaria de domingo, tudo muito leve ainda de manhã, sabe? E com a alma quieta, com a alma sossegada. Bom, e o que eu responderia para ele é isso aqui que eu vou dizer para vocês. Então eu tô lá sentado na frente dele, conversando, falando sobre um monte de coisa e chega no fim da entrevista, da conversa, do programa, e ele me faz a célebre pergunta: Tiago, o que é a vida? Aí eu respondo: de lá pra cá, a vida é uma dádiva. Aí o Abujan, ele me olha assim, meio estranho, meio surpreso talvez pela minha resposta, mas rapidamente ele me pergunta: e daqui pra lá? Aí eu respondo: a vida é uma oferta. De lá pra cá, uma dádiva. Daqui pra lá, a vida é uma oferta. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado, desculpem tomar o tempo de vocês, mas eu achei que devia fazer isso e estou fazendo. Vale a pena. Concluam o que vocês quiserem, ou não concluam nada também, tá tudo certo. E entendam esse daqui para lá, de lá para cá, do jeito que vocês quiserem. Eu tenho um entendimento disso, mas é meu, é particular. Compete a vocês ou não entenderem isso da maneira que quiserem. Mas para mim essa resposta ela é uma síntese profunda, significativa, coerente e sem querer ser pretensioso, para mim seria a melhor resposta dada a essa pergunta do Abujan. O que é a vida? De lá para cá, a vida é uma dádiva. E daqui para lá? Daqui para lá, a vida é uma oferta. Tchau.